Muito boa tarde aí, pessoal. Primeiro eu gostaria aí de pedir desculpa aí para as pessoas que estavam esperando aí a segunda parte dos projetos de Bolsonaro aí que eu tinha prometido, né? E já estou mais do que atrasado. O problema é que eu tô com muito trabalho, eu estou desenvolvendo alguns projetos pessoais também, eu estou construindo uma máquina. Não é uma máquina do tempo, mas é uma máquina aí que, se der certo, vai facilitar muito a minha vida e vai me ajudar a fazer algumas coisas aí que eu quero e provavelmente no futuro até eu vou ensinar os outros a fazerem essa máquina também, a construírem essa máquina. Porque tem muita gente aí que tem interesse nisso também. Bom, mas isso não importa. Eu queria também falar porque eu recebi uma mensagem de uma moça chamada, eu não peguei o sobrenome dela, mas o nome dela é Regina, tá? Ela falou que eu estava lendo os projetos muito rápido e que ela não estava conseguindo acompanhar. Então, normalmente eu não me preocuparia com isso, mas como são tão poucas pessoas que se interessam em saber sobre os projetos de Bolsonaro, que eu vou atender aí o pedido dela, né? Tá bom, Regina? E vou ler mais devagar os projetos, tá? Outra coisa que me está causando muito problema é por causa do site da Câmara dos Deputados, né? Agora eu quero abrir um parênteses aí, aspas, para falar sobre o site da Câmara dos Deputados, né? E vou explicar também para vocês por quê, né? Eu particularmente, eu acho um absurdo o site da Câmara dos Deputados ser aquele lixo que é, né? Ele é um site complicado, ele é um site de difícil acesso, ele cai direto, ele é um site pesado. Então, na minha opinião, tá? Nas escolas, por exemplo, os alunos ali de 8ª série, 7ª série, guriada aí com 12, 13, 14, 15 anos, aí no segundo grau que seja, né? Deveriam se interessar em saber quais os projetos que o deputado no qual ele votou, o pai dele votou, ou é do estado dele, ou até mesmo dos outros estados, né? Estão criando. E como que está o andamento desse projeto? Às vezes é um projeto que é de muito interesse da pessoa, que vai beneficiar a comunidade, vai beneficiar muitas pessoas, então ela pode ajudar, né? Fazendo movimentações, recolhendo assinatura, pressionando os deputados estaduais, vereador, prefeito, todo mundo, para que pressionem os deputados federais para que consigam realizar aqueles projetos, né? Então, assim, eu sou um cara que eu sou particularmente viciado em política, né? Eu vivo política, há mais de 20 anos eu não só estudo, como acompanho tudo o que acontece na política brasileira. Mas eu fico enojado de entrar naquele site da Câmara dos Deputados, né? Tu entra lá, até tu conseguir pegar o nome do deputado, entrar na lista dele, ver os projetos dele. Aí tem os projetos que são emendas de medidas provisórias, né? Essas emendas, você simplesmente, para ter acesso, é um aborto, porque você tem que clicar na emenda, na medida provisória, tá? Ela vai te levar para um download de 4, 5, 8, 10, 12, 20, sei lá quantos giga, tá? Que 2 downloads daquele ali acabam com a memória do teu celular, ou do teu note, ou do teu computador, né? E outra coisa, na linguagem complicadíssima, né? Na linguagem jurídica, né? Que a maioria das pessoas não tem acesso ao entendimento, né? Não conseguem compreender, né, aquilo que está escrito. Então as pessoas acabam não lendo, acabam não se interessando e depois, quando chega nas eleições, acabam votando nos mesmos vagabundos e essa história se repete a vida inteira, né? Então a gente tem que dar um basta nisso. E a começar pelo site da Câmara dos Deputados, né?
que se pegasse um estagiário de computação, qualquer bagre aí que trabalha com web designer, com site, com esse tipo de coisa, faria um site muito mais leve, muito mais versátil, com as informações muito mais otimizadas, com maior facilidade para que jovens e adultos, adolescentes e jovens principalmente, tivessem um acesso mais facilitado, um prazer maior na leitura. Eu não estou dizendo que é para fazer um livro didático do site da Câmara dos Deputados, né? Não estou dizendo que é para botar desenhinho lá com árvore lá e carrinho, céu, arco-íris. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que era para ser algo mais simples, mais otimizado, uma linguagem mais simples, os botões de mais fácil acesso, que não fosse um site tão pesado que caísse a toda hora. E obviamente que esse site aí ele só foi criado por uma obrigação legal, né? Então eles não têm o menor interesse de que a população tenha acesso, de que leia, tanto que a maioria das pessoas não sabem sobre os projetos de Jair Bolsonaro, né? E esse é exatamente a intenção do meu vídeo, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, porque eu sei que as pessoas não conhecem. São mais de 630 proposições que ele tem na Câmara. Eu já expliquei que não são, o deputado não faz só projeto de lei, ele faz projeto de emenda constitucional, ele faz requerimento, pedido de... enfim, não lembro das siglas agora, mas são mais de 20 tipos de proposições. Dentre elas, o projeto de lei é uma delas também, tá? Mas não são apenas projetos de lei que os deputados fazem, como a maioria das pessoas pensa, já começa por aí o erro, né? Então, eu gostaria de dizer ao administrador do site da Câmara dos Deputados que ou o senhor não tem mãe ou o senhor não tem pelo na bunda, né? Porque para fazer uma porcaria daquela lá, se botasse algum autista aí da PAI, talvez ele fizesse melhor do que o senhor. E o senhor deve estar ganhando um gordo salário para fazer isso daí, né? Então toma vergonha na cara, amiguinho, toma vergonha nessa cara e vai fazer um site decente para o pessoal ter acesso aí, para quem estuda, para os estudantes aí, principalmente que está na primeira fase aí, os que estão no segundo grau, né, tenham um acesso mais facilitado à leitura dos projetos e do que cada deputado faz, tá bom? Bom, falei demais, né? Hoje eu separei 5 proposições do Bolsonaro, tá? São 3 projetos de lei e são 2 requerimentos. Um requerimento de informação, tá? Então vamos começar. Eu vou proceder à leitura de forma lenta, né? Para que todos possam entender, e depois eu vou fazer breves comentários para o vídeo não ficar tão longo aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá, o projeto de lei 7.700, tá, de 2017, altera a redação do Decreto-Lei 2.848, que institui o Código Penal para instituir como qualificado o roubo de cargas e aumentar a pena para o crime de receptação. Então o que se quer com esse projeto de lei? É simples. Que esses vagabundos que são especializados em roubar carga de caminhoneiro, né, essas quadrilhas aí que vão normalmente com 2, 3 carros, vai um na frente, aponta a arma pro motorista, ele é obrigado a parar ou fecham ele, vão lá, pegam o caminhão, carrega para um lugar, descarrega ele todo, depois solta o caminhoneiro, então solta antes, né? Esse tipo de crime, tá? Não é o crime de vagabundo comum aí, não é o crime desses drogadinhos aí que passa na frente da tua casa, vê um chinelo jogado na porta ali, vai ali, cata o chinelo e leva embora, ou então desses vagabundos que pulam dentro do teu terreno, arrebenta a tua porta, a tua janela, leva a tua televisão ou teu notebook para trocar por droga, né? Não estou dizendo que esse tipo de vagabundo aí é bom, esse tipo de vagabundo é vagabundo também, né? Só que esse tipo de vagabundo que é ladrão de carga, esses caras são especializados, são quadrilhas especializadas, tá? Então com esse projeto, Bolsonaro quer o quê? Que transforme o roubo de carga em crime de roubo qualificado. Para quê? Para aumentar a pena e diminuir os benefícios, tá?
e o crime de receptação também tenha aumentado a pena, tá? Então o cara que comprou o produto da mercadoria roubada também vai ter a sua pena aumentada, porque é por causa desse desgraçado que rouba, que compra mercadoria roubada e ele sabe que é roubada, né? Ou às vezes é até ele que manda mesmo. Esse desgraçado é um dos principais responsáveis, tá? É um corruptor, igual um político corruptor, igual uma empresa que vai e corrompe um político para que traga algum benefício para essa empresa. O receptador é a mesma coisa, ele é tão ou mais prejudicial ao Brasil e às pessoas, às empresas, né, quem trabalha, do que os próprios políticos, tá? Porque eles estão arriscando a vida de várias pessoas, principalmente do motorista. Quantas vezes aí a gente vê que eles acabam matando também o motorista do caminhão, que é um coitado lá que está trabalhando de sol a sol, dormindo em posto de gasolina, tomando banho em posto de gasolina, comendo mal, dormindo mal, né? E acaba sendo assassinado por causa da carga que está carregando. Então esse tipo de filha da puta aí tem que apodrecer na cadeia, né? Esse é mais um tipo de projeto que eu pergunto, alguém é contra esse tipo de projeto? Porque se for contra esse tipo de projeto, a pessoa só pode ter merda na cabeça, né? Então tá aí mais um projeto para vocês enfiarem goela abaixo dos imbecis que teimam em dizer que o Bolsonaro não fez nada, né? Vamos pro próximo aí para dar uma acelerada. PL 6021, tá? Altera o decreto de lei de 2.848 que institui o Código Penal para dispor sobre o crime de obstrução de trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional. Bom, aqui eu faço 2 parágrafos, tá? Primeiro, altera o decreto-lei 2.848. Vocês vão ver que a maioria dos projetos, eles alteram esse decreto de lei de 2.848, de lei número 2.848. E que porcaria é essa desse projeto, desse decreto-lei 2.848? Esse decreto-lei é a base do Código Penal brasileiro, tá? E o que vocês não sabem, meus amiguinhos, é o seguinte: o Código Penal brasileiro, ele é de 1940. 1940! Eu não estou falando 2014 nem 1984, ele é de 1940. Então, o que os deputados fazem é alterar algumas emendas desse decreto, né? Alterar essa lei de alguma forma, fazendo emendas nela, ao invés de se refazer totalmente o Código Penal brasileiro, né? Que seria muito mais simples do que estar alterando e estar fazendo emenda igual eles estão fazendo há mais de 50, 60 anos. Bom, o que quer esse projeto aqui, né? Crime de obstrução de trânsito de qualquer natureza. Por quê, né? Vocês estão acostumados a ver aí esse pessoal não, esse bando de vagabundo, né? De vagabundo. Bando de vagabundo do MST, essa raça do diabo, esses vermes, esses lixos, esses parasitas, né? Aí muita gente vai pensar, vai perguntar, mas por que eles são vagabundos se eles estão procurando terra? Eles não estão procurando terra, isso é mentira. Esses vagabundos que colocam bonezinho do MST, colocam camisa vermelha do PT, eles não são agricultor, eles não plantam nada, eles não plantam nem capim, eles são vagabundo. Sabe o que eles fazem? Eles querem invadir terra, eles querem invadir terreno para eles tomarem conta daquilo que está lá dentro da terra, tá? Para eles pegarem boi, galinha, vaca, maquinário, ferramenta, vender, fazer tudo aquilo que eles querem, pegar um pedaço de chão, deixar lá parado, eles pegam, vão lá, colocam um aramezinho lá em volta para dizer que é deles, para dizer que está cercado, espera lá 6, 7 meses, lá algum tempo, a poeira baixar, e o que eles fazem? Vão lá e vendem o terreno, né? Isso aí tem acontecido de monte pelo Brasil inteiro. Não tem um único assentamento no Brasil, tá, que deu certo e que produza de verdade alimentação para os brasileiros. Quem produz alimentação para os brasileiros e que exporta para o mundo inteiro, e que inclusive esse ano foi recorde da safra, novamente, aí, de milho, de soja, de feijão, de um monte de grãos, tá?
são os agricultores, tá? Esse pessoal aí que tem a família inteira que trabalha na roça, que tem fazenda, que tem sítio, tá? Esse pessoal que trabalha aí de sol a sol, que acorda 4 horas da manhã para tomar um café, botar a enxada nas costas e ir pro meio da roça plantar, é esse pessoal que sustenta o Brasil, não é esses filha da puta do MST, esses vermes, esses desgraçados, esses vagabundos tinham que ser empilhados e tinham que ser queimados vivo. Porque esses merda só servem para atrapalhar as pessoas de bem, só servem para atrapalhar quem trabalha, tá? E outra coisa, quando eles fazem essas palhaçadas de botar pneu no meio da rua para atrapalhar o trânsito, para acabar com o trânsito, o que acontece? Eles não estão só atrapalhando quem está indo trabalhar, quem está passando de ônibus, quem está passeando, quem está indo para resolver algum problema, né? E a ambulância que está levando um acidentado, e a polícia que está indo socorrer alguém que está sendo assaltado, e o bombeiro que está indo na casa de alguém que está pegando fogo e que está desesperado e daí fica lá preso no meio do trânsito, porque esses vagabundos estão queimando pneu no meio da rua, estão queimando os lixos dele e estão pulando lá que nem uns animais lá. Tá? Esses filha da puta tinham que ser tudo preso. Pra mim tinha que ser queimado vivo, pra começo de história. Mas já que não dá pra fazer isso, que no mínimo esses demônios sejam presos, tá? E essa lei serve pra isso. Essa lei serve pra prender esses vagabundos. Porque não tem lei no Brasil pra prender esses desgraçados por causa disso. Qualquer filha da puta vai numa rua movimentada, igual uma Avenida Paulista, ou seja lá qual for, fecha tudo com pneu velho, taca fogo e todo mundo fica parado no trânsito esperando os vagabundos querer desobstruir a pista. Claro, os vagabundos não têm o que fazer, porque os vagabundos estão esperando o governo dar lote para eles daí eles esperar um tempo e daí poder vender e ganhar um dinheirinho, e assim eles vão vivendo, esses vagabundos, essa raça do diabo. Tá? Tem que botar na cadeia esses filha da puta, tá? E isso é um projeto de Bolsonaro também, projeto que eu apoio e projeto que já era para estar em prática, tá bom? Bom, agora eu vou para um requerimento, tá? Requerimento 1784. Solicita informações ao senhor ministro do Estado de Defesa sobre voos realizados em aeronaves oficiais nos trajetos entre Brasil, Cuba, Venezuela e Uruguai nos últimos 5 anos. Sabe por que isso aqui, pessoal? Sabem por quê? Porque a Dilma e a vagabundalhada dela, os ministros vagabundos dela, os deputados vagabundos dela, os senadores vagabundos dela, a cúpula do PT, aquele monte de lixo lá, de secretário, tesoureiro que estão na cadeia, presidente, né, José Genuíno, Dirceu, essa raça de vagabundo, eles usaram a aeronave brasileira oficial para fazer voo para Cuba, para Venezuela e para o Uruguai, a torto e a direito, tá? Foram gastos, vocês devem ter ideia de quanto que custa um único voo de uma aeronave, né? Devem ter ideia, né? Barato não é igual tu pegar o teu carro, botar gasolina e trabalhar, tá? E envolve um monte de custos, não só o abastecimento, são dezenas de itens que envolvem, são milhares de reais jogados fora, né? E o que eu acho mais absurdo é o seguinte, um deputado é obrigado a pedir oficialmente para o ministro, para que o ministro revele essas informações para ele, sendo que isso já era para ser público, né? Desde quando que um presidente da república tem direito de estar viajando de jatinho para cima e para baixo sem que a população saiba quando que foi, quando que voltou, quanto que gastou, principalmente qual o motivo, tá, de estar realizando esse tipo de viagem oficial para esses países de merda? O que foi fazer lá na Venezuela, lá para falar com aquele vagabundo daquele assassino genocida do Maduro? Em Cuba, com aquele vagabundo daquele Castro que agora nem tá mais vivo, já virou cinza, esse demônio tá queimando no quinto dos infernos? O que foram fazer lá? No Uruguai, lá com aquele Mujica lá, aquele maconheiro do caralho? Né? O que foram fazer nesses países de merda aí? Né? Não estou falando que a população desses países são merda, eu não tenho nada contra a população, mas os governantes deles são merda assim, igual são os nossos, tá? E atualmente também, com o Temer, essa raça do diabo aí que compõe o governo dele, tá?
Então, o que ele está pedindo aqui? Informações sobre os voos, só, mais nada. Esse requerimento é de 2015, tá? E até hoje ele ainda não obteve resposta, para vocês terem uma ideia, tá bom? Vamos para mais um projeto de lei. O PL 1824. Altera o decreto-lei de 2.848, aquele que eu falei para vocês, que é de 1940, impondo pena mínima de reclusão para um indivíduo que praticar 3 crimes de 10 anos. Eu errei a leitura, vou voltar, tá? Altera o decreto-lei impondo pena mínima de 10 anos de reclusão para o indivíduo que praticar 3 crimes, tá? Então o cara praticou um crime, foi lá, ficou 2 anos na cadeia. O cara praticou 2 crimes, foi lá, ficou mais 2 anos na cadeia. Aí o cara foi lá e praticou o 3º crime. Então a partir desse momento ele vai ter que ficar no mínimo 10 anos na cadeia, tá? Perfeita, linda a lei, excelente, não tem o que se falar, não tem o que se discutir. 3 crimes pega 10 anos de cana fechado, sem direito a diminuição de pena nenhuma. É 10 anos fechado lá dentro e foda-se, beleza? E vamos pro último aí para acabar o vídeo, tá, pessoal? Mais um requerimento, requerimento 83 de 2015, tá? Que foi arquivado. Requer a instalação de painel com a relação de todos os pracinhas falecidos na Segunda Guerra Mundial nos corredores da Câmara dos Deputados. Aí tem um monte de gente que vai espernear agora. Quer puxar o saco dos militares, quer puxar o saco dos militares. Ô filha da puta, os caras que foram lutar na Segunda Guerra Mundial, eles foram pelo Brasil. Não interessa os motivos da guerra, se estava certo, se estava errado. Eles foram para defender a pátria. Eles foram e morreram por causa da tua mãe, por causa do teu pai, por causa de ti, por causa dos teus filhos, por causa de mim, por causa de todo o Brasil. Eles foram para a guerra. Eles foram lutar em nome do Brasil. Eles não foram para brincar. Eles não foram para se divertir, eles foram para lutar numa guerra e eles morreram nessa guerra com 18, com 19, com 20 anos, né? Para que o Brasil continuasse firme. Eu, obviamente, que é complicado explicar tudo isso, mas eu não seria a favor, eu acho que o Brasil comprou uma guerra que não deveria ter comprado, né? Foi fazer parte da força lá de coalizão que chamaram. Mas assim, é a mesma coisa que hoje querer inventar do Brasil invadir a Venezuela, né? Quem colocou o governo socialista no comando da Venezuela foi o próprio povo, tá? Se tem gente morrendo, se eles estão com fome, se eles estão passando fome, se tem desemprego, se está uma merda lá, é fruto do que eles plantaram, tá? Então o Brasil não tem nada que ir lá pegar e se meter lá. Eles que se virem com o problema deles. E a mesma coisa acontece aqui, tá? A gente estava indo pelo mesmo caminho que a Venezuela e ia embarcar na mesma merda. E graças a Deus, uma parte dos brasileiros acordou e espero que continue abrindo os olhos agora para em outubro eleger Bolsonaro presidente e a gente poder respirar de vez aliviado e começar a mudar de verdade, acabar com essa corrupção desgraçada e começar a botar vagabundo na cadeia, tá? E então eu era contra, eu sou contra que o Brasil tivesse ido para lá, mas foram, tá? Os soldados foram convocados, tá? E soldado, você sabe que eles, quando são convocados, eles não interessa a opinião deles, né? Eles não têm que dar opinião. Eles estão lá para servir, eles estão lá para obedecer, né? Querendo ou não, é assim que as coisas funcionam. E eles foram para a guerra em nome do Brasil e morreram, né? Então, se for para gente aí tá colocando pessoas como herói, não querem colocar aquele vagabundo do Marighella, é um terrorista, um merda, um lixo,
Che Guevara, esse outro verme imundo, esse animal, né? Até a mulher do bêbado lá, Marisa Letícia, querem colocar o nome dela em viaduto e não sei mais aonde, né? Então por que não homenagear quem foi herói de verdade? Quem morreu, quem deu a vida, o sangue, né? E a própria alma pelo Brasil de verdade. Foram esses pracinhas que morreram na Segunda Guerra Mundial e que nesse projeto de Bolsonaro ele quer homenagear com a relação dos nomes deles nos corredores da Câmara dos Deputados, tá? Falam tanto aí desses vagabundos aí que morreram no regime militar, né? Que na verdade só quem morreu foi terrorista, foi ladrão, foi assaltante, foi bandido, foi vagabundo, né? Porque trabalhador, o cara que trabalhava, que cuidava da família, que cuidava da sua vida, não morreu no regime militar. Quem morreu foi terrorista, foi vagabundo, tá? Foi bandido, tá? E ainda soltaram o vagabundo do Lula, a vagabunda da Dilma, né? Que a ditadura nem para isso prestou. Não prestou nem para matar esses vagabundos. José Dirceu, Genuíno, essa raça do inferno, né? Mas os heróis de verdade, que morreram pelo Brasil, aí ninguém quer homenagear. Aí eles não são importantes. Que tipo de história que vocês querem passar para os filhos de vocês? Hã? Querem que os terroristas sejam considerados heróis e quem morreu lutando pelo Brasil seja considerado vilão? Isso é uma piada, né? Esse projeto, na minha opinião, ele é importante sobre vários ângulos. Sob vários ângulos. Cultural, educacional, político, né? Porque o que a gente precisa, principalmente, além de acabar com a corrupção, é uma mudança cultural no Brasil. Porque a cultura do Brasil é um lixo. As músicas que tocam hoje no Brasil, os cantores brasileiros, banda, MC, essas coisas aí, são tão ruins que eu sinto falta das músicas ruins de quando eu era adolescente, né? Eu não gostava de escutar aquele Pimpinela, Vando, Menudo, um monte de grupo, de banda que eu odiava. Hoje eu prefiro escutar essas músicas do que as músicas que tocam hoje, né? De tão ruim que é a cultura brasileira, né? Não vou me estender muito nesse assunto porque senão eu vou ficar falando até amanhã. Pessoal, mais 5 projetos estão aí, tá? Se quiserem copiar, copiem. Eu li a íntegra do projeto, como está no site, como foi apresentado originalmente no projeto escrito por Jair Bolsonaro de forma oficial. Não tem como ser mais oficial do que isso, tá? Então, copiem aí, já são, no último eu passei 5 ou 6, né? Então já são 10, já tem 10 aí, né? Então vocês já, se vocês copiarem 4, 5 da preferência de vocês, isso é outro detalhe. Eu estou tentando diversificar bastante, né? Falando sobre vários temas, para que tenha o argumento também de que ele não faz projeto só sobre um ou dois temas, né? São sobre vários, né? Porque tem uns animais aí, tipo aquele lixo do antagonista lá, que fez uma matéria dizendo que 1/3 dos projetos de Bolsonaro são sobre os militares, ele só fala sobre os militares e não fala sobre mais nada. Então tá aí, né? Eu acabei de mostrar mais 5. Um é sobre a memória dos militares, que é uma questão mais cultural do que política, que eu concordo totalmente. E tá aí mais um pouco do material para vocês. Eu vou fazer o possível para dar uma acelerada nesses projetos, para mim aí colocar aí, eu queria chegar nos 40, não sei se eu vou chegar nos 40 aí, pessoal, porque tá pesado para mim, muito trabalho, mas olha, se eu conseguir chegar nos 30 e tiver mais um tempinho aí, talvez chegar nos 40 aí já vai ser excelente, tá bom? Então, agradeço desde já aí a atenção de todos aí, a quem se interessa por esse assunto que para mim é importantíssimo, né? Que eu acho que todos os brasileiros aí deveriam saber, deveriam ser mais informados, e cabe a vocês aí levar essa informação aos outros
a partir desse momento, né? A partir do momento que a gente tem a informação, a gente é responsável por ela e é obrigado a levar para os outros para que mais pessoas assim possam conhecer a verdade também, tá bom? Um abraço a todos aí e fiquem com Deus.